Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vitasal, V3 Genetics, E-Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J França, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. A gente passa o ano todo viajando todo o Brasil para levar o melhor do campo até a sua telinha. Agora vai chegando aquele momento muito especial para a nossa equipe de preparar o especial de fim de ano com muito carinho para você. Nós estamos na Estância Mimosa, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. É aqui que fica o maior complexo de cachoeiras para banho do estado. E claro, você é o nosso convidado nesse programa super especial que está só começando. Já no receptivo, o colorido das flores nos acolhe. Os animais vão perdendo a timidez para nos dar as boas-vindas. O Grupo Rio da Prata é composto pelo Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa e Estância Mimosa. A gente percebe que existe uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. Aqui a gente tem placas solares de fundo e agora uma novidade, que é o projeto Agrofloresta. Val, queria que você explicasse pra gente essa inovação, né? É algo que já está intrínseco no DNA de vocês, né? Junto a todos esses passeios, esses cuidados com a natureza. Esse projeto visa incluir todos os processos, né? Então a gente tem aqui a diversidade de vegetais que compõem, assim como uma floresta. Tudo para trabalhar a questão de produção de alimento mais sustentável, uma produção local. O que a gente tem plantado aqui? Nessa área aqui, essa área tem 0,6 hectares, né? Uma área pequena, mas a gente já incluiu mandioca, a gente já incluiu a crotalária de leguminosa, a gente tem bananas, tem árvores nativas, tem árvores frutíferas também, tem berinjela, pimenta, feijão de corda, enfim, é isso, né? Quanto mais a gente conseguir incluir, é melhor para o sistema como um todo. E vai escutando esse barulho. Esse é um lugar onde encontramos araras aos montes, as vermelhas, as canindés e, claro, a rainha delas, as azuis. Eu gosto de contar histórias de mulheres determinadas e eu tenho uma aqui do meu lado. Ela tinha o sonho de ser médica. Acho que ela só não imaginava que ela ia salvar tantas araras, tantas aves, contribuir tanto para a história de preservação aqui do estado, principalmente do Mato Grosso do Sul, como fundadora desse projeto tão lindo, né, que é o Instituto Arara Azul, uma referência no Brasil, uma referência no mundo. Neiva, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu tenho 32 anos, a mesma idade desse projeto. Isso. Então, como foi que surgiu, né? Você simplesmente decidiu que você ia mudar o rumo da história das araras que estavam em extinção na época, né? Então, na realidade, ele surgiu por um acaso, porque, como você disse, eu queria, na verdade, desde criança fazer medicina, mas o destino não me permitiu. E eu acabei fazendo biologia, gostando da biologia já no segundo ano, e uma vez formada eu quis trabalhar com pesquisa. Mas na época eu me formei em 1987. Não tinha muita pesquisa aqui no estado, eu formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e nem muitas oportunidades de estágio ou de você trabalhar. Então eu fui fazer um estágio inicialmente na Embrapa Pantanal e depois eu fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul com educação ambiental. E lá eu tive a oportunidade de fazer um curso de conservação da natureza com outros técnicos da Secretaria e da Embrapa. E nesse curso visitamos vários parques e reservas no Brasil. A última etapa era no Pantanal, numa reserva particular do patrimônio natural. E lá a gente encontra uma árvore seca com umas 30 araras azuis pousadas.
e o professor disse que elas estavam ameaçadas de extinção. Eu sempre digo que foi paixão à primeira vista com elas, porque me encantaram. E eu saí dali dizendo para todo mundo que ia estudá-las. Eu não conhecia nada do bicho, eu não tinha experiência de pesquisa, mas eu tinha assim, bastante determinação. E eu volto então e falo com o secretário que eu quero estudar as araras azuis, e daí começo a buscar literatura, escrevo um projeto e correr atrás desse sonho que era estudar as araras no Pantanal. Naquela época eram mais ou menos 2.500 catalogadas, né? E nesse último censo que você comentou comigo, já 6.500. Quantos ninhos que vocês têm esparramados hoje por aí? Como que funciona esse acompanhamento? Eu achei muito interessante também, porque não são só as araras, né, que utilizam esses ninhos. Esses ninhos, eles mostram que são seguros, então outras espécies acabam querendo usar também. Então, inicialmente, eu comecei tentando entender e estudar como era a biologia das araras. O que comia, como que se reproduzia, quantos ovos colocavam, quantos eclodiam, quantos filhotes sobreviviam. Mas uma coisa que eu vi também foi que haviam muitos casais querendo ocupar uma cavidade, que elas se reproduzem aqui no Pantanal em cavidades arbóreas, e poucos ninhos disponíveis para elas. Eu fiz um levantamento numa área de mais ou menos 10.000 hectares e todos os ninhos que era possível elas usarem, elas já estavam usando. Então eu vi que faltava cavidades. E aí, tentando fazer uma forma de melhorar, vamos dizer assim, a reprodução delas, eu testei alguns modelos e materiais de ninhos para que elas pudessem se reproduzir. Isso eu testei então de 93 até 95. Quando eu construo uma caixa que elas utilizam e se reproduzem com sucesso, eu começo a implantar, não só aqui no Pantanal, mas também no entorno, e resulta num grande aumento da população, porque elas encontram mais cavidades disponíveis. Só que a gente observa que não é só as araras que estavam se reproduzindo nessas caixas. Então a gente acaba usando a arara azul como uma espécie bandeira para a conservação, ou seja, se eu ajudar a arara, eu estou ajudando a biodiversidade. São quase 800 ninhos entre naturais cadastrados e os artificiais, esparramados pelos biomas do Pantanal e Cerrado, tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso. Atenção para os 378 ninhos artificiais. Essas caixas que são como coração de mãe, acolhendo cerca de 25 espécies. Usando para se reproduzir, tem os bichos que usam para abrigo ou para alimentação. Por exemplo, tamanduá-bandeira usa para abrigo quando ele está com filhote pequeno. Iraras, jaguatiricas, macaco-pregos, coatis usam para alimentação. No acervo do Instituto, registros encantadores de tucanos, falcões relógio, gaviões, corujas e, claro, muitas imagens delas que são consideradas engenheiras. Afinal de contas, elas dominam a arte de construir ninhos, as araras. Elas vivem em torno de quanto tempo? Então, a arara azul, a estimativa é em torno de 50 anos, em cativeiro. Araras vermelhas, mais ou menos 55, e araras canindé, mais ou menos 35 anos. Mas eu já conheci pessoas que criam araras azuis na Alemanha, na Nova Zelândia, na Austrália, que tiveram araras azuis até 60 anos em cativeiro. E aqui, na Estância Mimosa e no Recanto Ecológico Rio da Prata, quantos ninhos são? Como que é esse acompanhamento? Então, a gente tem uma parceria muito importante com os proprietários, tanto da Estância Mimosa, o Rio da Prata, que é a colocação desses ninhos artificiais. Embora a gente tenha, tanto nas duas propriedades, várias áreas de reserva nativa e RPPNs, com árvores de vegetação de cerrado, árvores de porte grande. Então, a gente, com esses ninhos que a gente sabe que funciona para outras espécies, inclusive para a arara azul, que começou a crescer e expandir com o nosso trabalho, a gente, então, eles nos procuraram e a gente começou a instalar caixas aqui, esses ninhos artificiais, que hoje vem sendo
monitorados, são 14 ninhos no Recanto Rio da Prata e 11 ninhos aqui na Estância Mimosa, que são monitorados mensalmente no período de reprodução. Qual é o período de reprodução? De julho a janeiro do ano seguinte. E fora do período reprodutivo, a gente faz manutenção das caixas. Então, no primeiro semestre, a gente meio que reconstrói as caixas, recupera ou instala nova se não tem mais condição de uso. Aproveitamos para conferir 3 ninhos artificiais que estão próximos ao receptivo. Equipamento de rapel no jeito e vamos ao primeiro, sem sorte. O segundo também, mas a grande surpresa veio no terceiro, onde encontramos uma pata do mato, chocando seus ovinhos. Tudo registrado pela bióloga Grace. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem nesse ninho aqui, olha só. Uma dona pata. Está incubando os ovos, provavelmente logo logo nós teremos patinhos descendo desse ninho. Bem legal, gente. E me fala uma coisa, o que você, durante essa trajetória aí de 32 anos, o que você aprendeu com as araras? O que elas te ensinam? Eu acho que tanto para a vida como lição, eu percebo muito isso durante esse contato que eu tenho nas reportagens quando a gente vai para a natureza. A gente aprende muito com a natureza, né? Muito, todo dia e toda hora. Mas com as araras azuis isso é tão especial porque, assim, ela é uma ave que tem, primeiro, uma vida em família. A arara azul não vive sozinha. As araras em geral, os psitacídeos, mas a arara azul ainda é mais agregada, porque ela vive em formação familiar, ou seja, o casal, uma vez formado, vai estar junto até que um dos indivíduos morra. Se um dos indivíduos morrer, ela pode formar um novo par, mas do contrário, estão sempre juntos. O cuidado parental com os filhotes é encantador. Tem muitas aves que, se você chegar perto do ninho, tocar num ovo ou no filhote, eles vão abandonar. A arara, de jeito nenhum. E também tem uma comunicação específica dos filhos com os pais. Pode ter um bando de arara aqui e o filhotinho ele vai responder quando seu pai vocalizar. A sua vida hoje e esse trabalho com as araras, acho que, né, se tornou uma coisa só. É uma conexão muito grande. Na realidade, eu me sinto muito tão próxima das araras em geral, mas da arara azul é como se fosse carnal. Eu considero elas minhas filhas e eu tenho uma filha de sangue, minha filha Sofia, que hoje tem 20 anos, e eu digo para ela que as irmãs dela são as araras azuis e ela é minha ararinha cor-de-rosa. E se você quer ajudar esse projeto sem fins lucrativos, existem inúmeras formas de doar e até de adotar. Aqui, por exemplo, nós temos um dos nossos produtos, que é o Joias Azuis do Céu do Pantanal, um livro escrito pela doutora Neiva Guedes, que comprando, né, na verdade fazendo uma doação e trocando por esse livro, você está ajudando o projeto Arara Azul. Também temos o turismo de observação, nós temos campanhas como Adote um Ninho, Adote um Filhote lá em Campo Grande. Depois de muita prosa, hora de encarar a verdadeira aventura. E simbora pra trilha. Água na mão e muita animação. Olha lá a equipe de Cinegra. Dá um oi, gente. Let's go! A gente percorre cerca de 800 metros, desde que a gente desceu ali do micro-ônibus, passando por trilhas, escadas, as explicações do nosso superguia, o Val, para chegar aqui. A primeira cachoeira, a Cachoeira do Senhorzinho, dentro desse trajeto da Estância Mimosa. E agora que no momento que a gente estava mais que esperando, com todo esse calor que a gente percorreu agora, desses 800 metros. Esse bom é a Cachoeira do Senhorzinho.
Nosso grupo traz Dona Inocência Guedes, mãe da Neiva, que com seus 79 anos deu show de energia, animadíssima e mostrando que esse tour pode ser um desafio até para a melhor idade. Saímos da super queda da Cachoeira do Sinhozinho para nos encantar com a peculiaridade de todas as outras. Cachoeira do Surucuá, Água Doce, Cachoeira do Sol, do Mulungu, do Saí Andorinha, do Desejo e aquela pausa rápida para a do Salto com seus quase 5 metros de altura, que eu me arrisco em pular por mais um ano. E para fechar, Cachoeira Mutum e das Filgueiras. 10 cachoeiras que prometem revigorar a alma de qualquer visitante que passe pela Estância Mimosa. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. E claro que em todo especial de fim de ano a gente tem esse quadro que a gente cuida com tanto carinho, que é o Temperos do Terra. Dessa vez com uma receita que reforça muito esse ano onde a cultura pantaneira foi tão difundida por todo o Brasil. A gente está aqui para falar e para fazer o macarrão pantaneiro. Uma receita especial que vai estar aqui também nesse livro do Paulo Machado, ele que desenvolveu todas as receitas que são servidas aqui no Recanto Ecológico Rio da Prata. E mais uma vez minha companheira Dona Vilma. Dona Vilma, é uma receita simples e fácil, né? É uma receita simples e fácil, que vai o charque, o óleo de carne de sol, aí depois a gente frita bem, vai o macarrão. Aqui tem os temperos, que é a cebola, aqui o cheiro verde, alho batido e o óleo, a quantidade de óleo. A gente separou aqui os ingredientes, mas a gente vai fazer naquele velho fogão de lenha, nosso companheiro também. Então, simbora, agora é hora de mudar de cenário. Primeira parte, claro, colocar o óleo na panela, né, Dona Vilma? Assim, coloca o charque. Qual que é a quantidade que a gente tem de charque aqui? Aqui tem meio quilo de charque. Meio quilo de charque. Tem que deixar bem fritinho. Bem fritinho, bem coradinho. Pode pingar assim um pouquinho, onde estiver bem coradinho, um pouquinho de água, né? Pra ele soltar aquele vermelhinho natural. O próximo passo aí agora, o que vai na panela? O próximo passo aqui vai a cebola branca, que eu vou pegar. Eu coloco um pouco de alho batido aí, ó, uma quantidade, pode ser meia colher aí, ó. Aí eu coloco a cebola branca. Um pouquinho de cheiro verde, de cebolinha. Agora deu aquela fritadinha, né, Dona Vilma? Sim. É a hora de colocar o macarrão? É a hora de colocar o macarrão já para fritar junto. Então tá. Quanto que a gente tem aqui? É 1 quilo de macarrão? 1 quilo de macarrão. 1 quilo é cortado em 3. Ele vem todo quebradinho, né? Para poder fritar melhor, né? Colocar
o sal, porque o charque, ele já tem um pouco de sal. Se eu acrescentar mais o sal, que vai ficar salgado. Mas daí é o critério da pessoa, ela pode colocar uma pitadinha de sal, se gostar. Ela vai provando e sentindo, né? Isso. E a mesma coisa a cebola e o alho, é a gosto também, né? Tem gente que às vezes gosta mais, outros gostam menos, né? Hora de degustar essa delícia, o cheiro tá apetitoso. E bom lembrar que aqui no Recanto Ecológico Rio da Prata, tudo é produzido aqui, gente, inclusive o charque. A gente vê aqui no prato essas flores comestíveis, uma delas é a capuchinha, que depois a gente vai poder mostrar para vocês na horta, que é cuidada com tanto carinho, com tanto zelo por toda a equipe aqui do Recanto. Eu vou provar, obrigada, viu, dona Vilma, mais uma vez, por nos ensinar essa receita. De comitiva. É super fácil, né? Super fácil e é maravilhoso. É uma delícia. Bom, os turistas gostam, né? Sim. Agora é meu momento de degustação. Estou me sentindo turista também. É a hora da verdade, né? Gente, eu vou ficar aqui me deliciando. Você que quiser conferir essa receita na íntegra, a gente vai disponibilizar ela nas nossas redes sociais do Terra Pecuária. Então corre lá. Eu fico aqui, ó. Já conheço esse caminho de cor, já tive a oportunidade de fazer especial de fim de ano 2 vezes. Fiz a flutuação, começando aqui na nascente do Rio Olho d'Água e chegando até o deck de pedra do Rio da Prata, e também já fiz um mergulho de cilindro. Chegou a vez de passar a bola. Júlia Sante Ferreira, nossa jornalista também do Terra Pecuária, dessa vez eu vim de acompanhante. É com o olhar dela que a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas águas cristalinas e desse bioma tão encantador. Sem dúvida, Isa, está sendo uma experiência encantadora, conhecer um pouquinho mais do nosso Mato Grosso do Sul e também das belezas, né? A gente percebe essa relação muito forte entre natureza e homem, né? Esse cuidado ecológico que a genética aditiva traz para o interior de Mato Grosso do Sul e simbora conhecer um pouco mais. É isso daí, vamos junto! O Léo vai ser o nosso guia hoje e ele vai falar um pouquinho pra gente dessa vida que existe, né, subaquática. Então, Léo, quais são as espécies mais comuns, quais são as mais bonitas e as mais raras da gente encontrar aqui no Rio Olho d'Água? Então, as espécies mais comuns da gente ver aqui no Rio Olho d'Água é a piraputanga, o dourado, né? Também vemos a piava e o curimbatá, uma das espécies mais comuns da gente ver aqui, né? Aqui no Recanto Ecológico Rio da Prata, né, já foi catalogado 56 espécies de peixe, né, no Rio Olho d'Água e no Rio da Prata. O passeio acontece aqui, localizado em Jardim, no Mato Grosso do Sul, onde se esconde um lugar de beleza inigualável que acolhe quem vem de longe para vivenciar experiências inesquecíveis. Além da flutuação, a propriedade também é ponto de referência pela famosa Lagoa Misteriosa, que está localizada a 75 metros abaixo do nível do solo. Para a marinheira de primeira viagem aqui, tudo é novidade. Então, cada momento do passeio se torna uma grande descoberta. Máscara, snorkel, rosto na água e simbora. Os primeiros momentos são de adaptação ao equipamento, mas em poucos segundos já é possível perceber como será o trajeto. Simplesmente encantador. São 2.200 metros de pura exuberância, uma infinidade de peixes que dançam na mais perfeita sincronia em meio ao esplendor azul. Uma
pausa para um desafio: nos aproximarmos do vulcão. O fenômeno acontece pela ressurgência de água que borbulha no fundo do rio e levanta areia. A pressão ao seu redor é forte. Ao observar o desafio, acho melhor não arriscar. Mas nossa experiente companheira de viagem, Isa Borges, que percorre pela terceira vez o trajeto, não se intimida. Com sucesso, ela consegue se aproximar do vulcão. Percorremos 1.700 metros rio Olho d'Água adentro, até chegarmos na chamada Barra, que é o ponto de encontro entre rios. As mudanças são perceptíveis na transição entre Olho d'Água e o Rio da Prata. Imediatamente, a temperatura da água fica mais fria e o tom de azul se transforma em um esverdeado mais cristalino. Começamos a nos aproximar do final da flutuação. E olha só o bando de macacos pregos que veio nos recepcionar e foram flagrados pelos nossos cinegrafistas. Eu que sou uma medrosa com água, estou encantada. Realmente é uma riqueza muito especial aqui do nosso Mato Grosso do Sul. Aí agora a gente termina e encerra aqui essa parte maravilhosa, que é a parte da flutuação. E a gente vai para uma cavalgada, que é outro passeio muito famoso aqui do Recanto Ecológico Rio da Prata. Principalmente para os turistas que saem aí, né, dessa ambiência, correria da vida urbana. Então, ter oportunidade de conhecer bem aí a tropa de cavalos crioulos. Então, essa é a nossa próxima experiência. Então, meninos, sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Carlos, vou estar acompanhando vocês aí na atividade da cavalgada aí, tá? Aqui a gente tem um termo de conhecimento aí do passeio a cavalo, algumas regrinhas que a gente tem que seguir durante o passeio aí, tá? O uso do capacete, ele se torna obrigatório aí pra gente fazer o passeio a cavalo aí. Minha companheira será a Bahamas, uma égua da raça crioula de temperamento muito dócil. Os turistas se encantam. Então, meninos, a gente vai dar início à nossa atividade aí da cavalgada aí, tá? A gente tem uma trilha aí aproximadamente de 5 km pra gente fazer, em torno de 1h30, 1h40 aí. A gente chegou aqui agora na etapa conhecer de perto a ordenha da fazenda, o doce de leite super famoso, que é uma delícia, inclusive vem dessas vacas. Aqui a gente tem da raça Gir Leiteiro e da raça Girolando, e faz parte, eu acho que, de surpreender os turistas nesse momento, né, Carlos? Sim, aqui é uma parte bem legal, assim, na hora que nossos visitantes chegam aqui na parte da ordenha, né, eles se encantam com esse trabalho aqui que os meninos é feito aqui na ordenhadeira mecânica, né, que as pessoas quase não têm contato com esse tipo de bicho aí, e aqui é onde ele pode aproveitar e ter contato com esse tipo de animal aí. Aqui são produzidos 1.000 litros de leite diários, mostrando a produtividade das raças Gir Leiteiro e Girolando, que integram o projeto de pecuária do plantel Genética Aditiva. Dá até para coçar os bezerros, dar mamadeira e se encantar com tanta fofura. Aos corajosos, também dá para encarar o desafio de subir em um touro bem mansinho. E, claro, registrar o momento com uma foto. E seguimos passando por uma área alagada da fazenda, que faz dessa experiência ainda mais inesquecível. Me diz como não se desconectar e simplesmente se entregar a esse momento quase pantaneiro. De presente, um pôr do sol que dispensa comentários e nos mostra a riqueza desse céu tão colorido. Obrigada, Recanto Ecológico Rio da Prata.
No fim de tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, entrem pra dentro, o dia já envelheceu. Vou usar essa frase de Manuel de Barros para dizer: 2022 ficou para trás. Que esse novo ano traga muito amadurecimento, muita paz, muito amor, muita saúde para todos. Esses são os votos de toda a nossa equipe do Terra Pecuária.